E aí, tudo bem? Sou Léo Potts aqui. Seja muito bem-vindo para a semana do Trader Imbatível. Durante toda essa semana, a gente vai estar falando sobre uma das coisas mais importantes que você precisa para poder realmente se tornar um trader de elite e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Quando você está começando do zero na Bolsa de Valores, é importante que você tenha todo o aporte necessário para que você consiga se desenvolver e conquistar os seus objetivos aqui na Bolsa. E muitos iniciantes perdem dinheiro justamente porque eles não têm isso que eu vou te falar durante essa aula. Se você não me conhece, você deve saber que uma das coisas que eu mais falo é que para você poder viver de Bolsa de Valores e se tornar um trader de elite, além de ter estratégia, é importante que você também domine as suas emoções e tenha uma mentalidade de elite. Por isso que quando você está se formando e crescendo no mundo financeiro, existem 3 passos, 3 coisas que você precisa focar para poder efetivamente se tornar um trader de elite. A primeira delas é estratégia. E é óbvio que quando você está recém começando no mercado, você precisa ter estratégia para que você consiga ganhar dinheiro. Sem isso, você não vai saber aonde entrar, aonde sair e, consequentemente, vai acabar perdendo dinheiro. Mas não é só disso que um trader de elite vive. É importante que você tenha muito mais do que isso. E esse segundo item aqui é mentalidade. Não adianta você ter a melhor estratégia em mãos se você não tiver uma mentalidade de elite também, uma mentalidade que te ajude a crescer no mercado financeiro. E o último passo para você se tornar um trader de elite é o que eu chamo de abrir o leque de opções. O que significa abrir o leque de opções? Basicamente é você conseguir operar, diversificar e ganhar dinheiro em mais de um mercado. Por exemplo, o trader de elite ele tem inúmeras fontes de renda. Inclusive já foram feitos diversos estudos e a média de um milionário tem em média de 6 a 7 fontes de renda. Então, dentro do mercado financeiro, você pode construir diversas fontes de renda e, consequentemente, ter uma avalanche de fontes de renda caindo na sua conta bancária. O trader de elite em si ganha em média de 1 a 5 mil reais por dia na Bolsa de Valores, especificamente o day trade, e essa é a principal fonte de renda, mas além disso existem outras coisas, como por exemplo, você ganhar dinheiro com opções, você ganhar dinheiro no swing trade, você pegar o dinheiro que você ganhou no day trade e reinvestir por longo prazo através de buy and hold, ou até mesmo em produtos de renda fixa dentro dos grandes bancos e corretoras. No entanto, para você poder fazer isso, é importante que você tenha todo o conhecimento que um trader de elite tem. E não é apenas isso também, né? São necessários 3 passos para que você consiga se tornar um trader de elite. E aqui a gente vai estar focando nesse segundo passo. Porque como eu te falei, muitas pessoas ficam sempre procurando pelo ponto de entrada, pelo gatilho de entrada, por querer saber aonde entrar, aonde sair, pelo sinal de entrada perfeito para poder ganhar dinheiro. E mesmo assim, quando elas têm isso em mãos, na hora de apertar o botão do mouse, na hora de entrar na operação, elas sentem ansiedade, ficam com medo de perder dinheiro. E tudo isso atrelado a uma mentalidade fraca que não é condizente com aquilo que você está procurando no mercado financeiro, que é se tornar um trader de elite. Olha só, quais são os principais problemas de um trader que quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e quer entrar para a elite do mercado financeiro? Primeiro é não ter estratégia. E segundo é não ter uma mentalidade. Muitas pessoas dizem, inclusive, que a mentalidade corresponde a 80% do resultado de um trader e a estratégia corresponde a 20%. Eu não acredito muito nisso, porque caso contrário, porque realmente se fosse isso, qualquer psicólogo ia ser milionário no mercado financeiro. Mas não é bem isso que acontece. Eu diria que é mais ou menos aqui uns 50-50. Então, ao longo de toda essa semana, eu quero te ajudar a dominar a sua mentalidade. Aqui a gente está tendo a primeira aula da semana do Trader Imbatível. Na quarta-feira, a gente vai ter a segunda aula. E na sexta-feira, eu vou estar ao vivo com a aula 03
te ajudando na prática a vencer a tua mentalidade e se tornar um trader elite, já começando com uma boa cabeça, uma boa mentalidade. Nessa primeira aula, a gente vai estar focando em uma coisa que é muito importante, que é dinheiro, mentalidade e propósito. Na aula 02, a gente vai focar em estratégias para vencer a ansiedade e o medo de perder dinheiro. Essa aula é muito importante porque muitos iniciantes acabam tendo medo de perder dinheiro e se sentem ansiosos na hora de fazer as operações. As técnicas e métodos que eu vou te ensinar aqui vão te ajudar a vencer isso. E na aula 3, eu quero te ensinar mais coisas sobre PNL. O que significa PNL? Programação neurolinguística, que é como se fosse uma metodologia para você intensificar a sua gestão das suas emoções e fazer tudo funcionar melhor aqui na sua cabeça. Então, olha só. Quando você vem para o mercado financeiro, tá aqui dinheiro, mentalidade e propósito. Quando você vem para o mercado financeiro, qual é a única coisa que fica na sua cabeça? É ganhar dinheiro. E tudo bem, na verdade, no mercado financeiro você pode ganhar muito dinheiro e você vai ganhar bastante dinheiro se você souber o que você precisa fazer. No entanto, se você focar apenas nisso, é exatamente aí que você vai começar a perder dinheiro. No mercado tem uma frase que eu costumo falar muito, que é a seguinte: você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. E ser lucrativo é muito diferente de você ser perfeito. Ser lucrativo não significa que você nunca vai perder. Significa apenas que os teus lucros vão ser maiores do que os teus prejuízos. E quando você tem essa mentalidade de que não tem problema de você perder, aí você começa a virar a chave. Quando você tem um objetivo único de somente ganhar dinheiro no mercado, você acaba se sentindo frustrado quando você, por exemplo, tem um dia onde você perde ou tem um dia onde você não consegue bater a sua meta. Isso já acaba te frustrando. Por isso que é importante que você não foque apenas nisso. A maioria dos traders de elite que eu conheço hoje, eles não focam apenas em dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que eles fazem. Eles focam muito mais na qualidade de vida e no estilo de vida bem-sucedido e uma qualidade maior realmente no estilo do que simplesmente o dinheiro. Então, de modo geral, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar num caminho inverso da maioria das pessoas. As pessoas vão direto para sinais de entrada, para gatilhos de entrada, para estratégias e acabam esquecendo que só isso não é o que vai gerar dinheiro. Uma mentalidade e um propósito. A primeira coisa que você tem que se questionar para que você consiga construir, então, uma mentalidade de elite para o mercado financeiro é ter claramente uma resposta do porquê você está fazendo isso. Por que você quer se tornar um trader de elite? Por que você quer trabalhar com o mercado financeiro? E eu posso te contar o meu porquê e o meu motivo. Tudo começou lá atrás, quando os meus pais eram empreendedores e sempre tentavam construir um estilo de vida sem ter que depender de outras pessoas. Antes disso, o meu pai era taxista e trabalhava o dia inteiro no táxi e não conseguia ter uma renda tão grande assim a ponto de ter uma qualidade de vida maior. E aí meu pai vendeu o táxi, casou com a minha mãe e começaram então a empreender dentro de casa. E aí a partir daí eles criaram uma fábrica de MDF, onde eles faziam aqueles pequenos objetos de MDF, porta-caneta e etc. E com o tempo isso também não deu certo. E depois eles passaram para uma fábrica de resina e começaram a produzir resina, objetos decorativos de resina, e também com o passar do tempo não deu certo. E isso é uma coisa que acontece com muitos empreendedores, é você tentar uma coisa e talvez não dá certo, mas você sempre continuar persistindo para que algum dia dê certo. Então, desde cedo eu sempre tive essa veia empreendedora e a veia de não querer depender de ninguém. E eu tinha dois grandes objetivos. Um deles era realmente não depender de ninguém e o outro era ter uma qualidade de vida muito grande, ser abundante financeiramente. E se você parar para pensar, só existem dois caminhos para você poder fazer isso, dois caminhos que são
factíveis para a maioria das pessoas, que não seja óbvio você querer ser um jogador de futebol ou Neymar da vida, que é você ser um empresário, onde você constrói a sua empresa e você tem então ali uma renda grande, caso você seja um empresário de sucesso, ou você trabalhar com o mercado financeiro, onde você literalmente não tem que se preocupar com mais nada, você é o seu chefe e o responsável pelos seus próprios horários. Só que se você parar para pensar, muitas vezes o empresário acaba trabalhando muito mais do que o próprio funcionário, porque ele tem que ser responsável por toda a empresa, toda a saúde da empresa e muitas vezes acaba trabalhando muito mais do que o próprio funcionário em si. Então, para mim foi muito óbvio o mercado financeiro. Só que quando eu comecei no mercado financeiro, eu tinha esse único objetivo, que era somente ganhar dinheiro. Eu entrei nisso só para ganhar dinheiro. E eu acho que esse é o principal também objetivo de muitas pessoas e a finalidade de todo mundo que está no mercado. Só que quando eu estava pensando em só ganhar dinheiro, o que acontecia, obviamente, o que acontece com a maioria dos iniciantes, é começar com o pé esquerdo, é começar perdendo dinheiro. E isso me causava uma frustração gigante, porque eu estava indo de encontro com aquilo que eu queria conquistar e óbvio que eu me achava um fracassado e achava que não ia dar certo aquilo. E me causava uma angústia e ansiedade muito grande. Até que comecei a trabalhar estudar PNL. Eu sempre gostei muito de psicologia e o fato de poder dominar a minha cabeça e as minhas emoções. E aí eu comecei a ler muito sobre psicologia, muito sobre PNL e etc. E aí eu comecei então a construir uma mentalidade mais focada no sucesso e com isso ter resultados melhores no mercado. O principal erro de muitos iniciantes é o seguinte: você tem o seu resultado e digamos que o resultado seja um resultado negativo. A maioria dos iniciantes fica focando somente no resultado negativo, tentando mudar o resultado negativo e colocando ainda mais energia e foco no resultado negativo. O resultado você não consegue mudar, você consegue mudar apenas o seu próximo resultado. Se você parar para pensar, tudo começa na sua análise, você analisar o mercado, ou seja, tudo começa na sua cabeça, na sua mente. Isso faz você tomar uma decisão, uma ação, e isso aqui faz você ter um resultado. Só que se você tentar mudar apenas o resultado e não o que gera o resultado, você nunca vai ter resultado lucrativo. E foi isso que eu comecei a entender e a perceber. Muitos dos livros de PNL, que significa Programação Neurolinguística, e muitos dos livros de Psicologia, eles falam exatamente disso. O mundo é feito de causa e efeito. E a maioria das pessoas ficam sempre lutando e remoendo o efeito, no caso, o resultado que acontece com ela. Sendo que se você focar na causa que gerou aquele efeito, automaticamente você vai conseguir mudar o seu efeito, o seu resultado também. Então, no mercado, você não deve focar no resultado, e sim naquilo que gera o resultado para que você consiga mudar efetivamente o resultado e, consequentemente, ter os resultados que você quer ter. Só que isso é muito difícil para um iniciante, porque o day trade em si é uma área onde você tem um resultado quase que imediato. Então, se você não vê na hora o resultado que você quer ter, na hora você já sente uma sensação de ansiedade e até mesmo, em alguns casos, fracasso, como era o que eu sentia, de você se esforçar, analisar, quebrar a cabeça para encontrar um local de entrada e aquilo que você fez, todo o resultado da sua análise não ter sido aquilo que você está querendo ou procurando. Então, mais uma vez eu te pergunto, por que você quer ser um trader de elite? O motivo que me levou a trabalhar com o mercado financeiro foi aquilo que eu te falei, ter a possibilidade de não ter um chefe, possibilidade de poder trabalhar por conta própria, no horário que eu quiser, a hora que eu quiser, e poder literalmente não ter que responder a ninguém, eu ser o meu próprio chefe. Quero que você comente abaixo aqui do vídeo qual que é o seu porquê e o seu motivo, porque isso é o que faz você persistir quando você encontrar um obstáculo. Se você estiver no mercado e você estiver procurando por uma forma de crescer os seus resultados e ganhar dinheiro no mercado financeiro, quando você não estiver alcançando esse resultado, vai ser muito fácil de você desistir e de você virar as costas para isso, porque você não vai ter um porquê, um motivo grande o suficiente para continuar.
Então, o teu porquê, o teu motivo grande o suficiente, o teu propósito para estar no mercado vai te impulsionar naqueles momentos de dificuldade. E era isso que eu ficava sempre pensando quando eu não estava tendo os meus resultados, que era, por que eu estou aqui? Para que eu estou fazendo isso? E aquela visão de ter uma qualidade de vida, de ter abundância, de ter liberdade, era muito mais forte e maior do que aquela dificuldade e obstáculo que eu estava enfrentando naquele momento. Então, o primeiro passo para você poder construir uma mentalidade de elite, uma mentalidade realmente forte para o mercado, é você pensar no porquê que você está fazendo isso, qual que é o teu propósito. E a partir daí, a gente vai construindo cada vez mais alicerces para formar uma fortaleza para que você consiga realmente ser imbatível no mercado financeiro. Só que você tem que tomar cuidado com isso, porque se você olhar uma fortaleza, se você olhar pelo lado de fora, ela pode ser uma fortaleza impenetrável, mas se você estiver dentro dela, pode ser uma prisão. Então é muito importante que você também tenha uma noção de como que isso funciona para que você não acabe se aprisionando dentro da sua própria cabeça. E esse é um dos problemas que acaba acontecendo quando você foca do jeito errado no lado da mentalidade. Por isso que durante essa semana eu quero te entregar técnicas e ferramentas para que você possa construir uma fortaleza impenetrável e imbatível para o mercado e consiga dominar as suas emoções e, consequentemente, ganhar dinheiro também no day trade, assim como eu e os meus alunos fazem. Então, nessa primeira aula, a gente focou no porquê. Por que você quer se tornar um trader de elite? O que faz você vir para o mercado, estar estudando, se dedicando? Qual é o real motivo de você estar aqui? Se você falar que é apenas dinheiro, no primeiro momento que você tomar um stop, no primeiro momento que você perder dinheiro, esse resultado vai estar indo de encontro com o teu objetivo e você vai acabar, consequentemente, se frustrando no mercado. Então, tenha um porquê que não seja apenas dinheiro, porque o dinheiro, como você viu, é o resultado. Na segunda aula, a gente vai estar focando sobre como vencer o medo e a ansiedade na hora de operar no day trade, porque esse é o resultado de uma mente mal preparada para o mercado financeiro. Não adianta você ter a estratégia perfeita, o gatilho perfeito, o setup perfeito, se na hora que você tiver que executar você se sentir ansioso, se sentir com medo, se sentir realmente tenso, com a mão tremendo e todos aqueles sentimentos que você já deve ter sentido se você começou ou que provavelmente você vai sentir caso você não tenha começado ainda. Então, na nossa segunda aula, eu quero te passar algumas técnicas específicas para você poder realmente vencer essa ansiedade e esse medo. E na terceira aula, técnicas de PNL, que é uma das formas que mudou completamente a minha cabeça na hora de ver o mercado financeiro como uma fonte de renda. Então, para a gente encerrar essa aula, eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você quer se tornar um trader de elite? E fica ligado na quarta-feira com a aula 2, onde juntos a gente vai vencer a ansiedade e o medo de perder dinheiro no mercado financeiro. Espero que essa aula, da aula 1 da semana do Trader Imbatível, tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no meu canal, é o maior canal de day trade do mundo, então faça parte desse canal que está crescendo cada vez mais. Te vejo na próxima aula. Valeu!